Som. Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu vou te convidar para o Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Nós assistimos o jogo ontem aqui, bem animado, apesar do primeiro tempo do Brasil. Mas foi uma experiência muito legal. E para o próximo jogo, como vai ser tarde, vai ser às 9 da noite, né? A nossa proposta é que vocês assistam o jogo no seu pequeno grupo, né? Porque daí é mais tarde, os pequenos grupos normalmente estão em regiões diferentes da cidade, mais próximo das casas aí. Então, a proposta é que você assista com o seu pequeno grupo, e se você não é parte do pequeno grupo, é a sua oportunidade. Já chega junto para assistir o jogo. Na próxima sexta-feira, os nossos pequenos grupos presenciais se reúnem às sextas, justamente. Então, vai ser um bom dia para a gente assistir o jogo juntos desta forma, né? Porque vir todos aqui para a igreja e até sairmos da igreja ficaria um tanto tarde. Marcos, capítulo 3. Hoje a gente vai começar uma nova série justamente sobre a Copa. Marcos, capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 13. Marcos 3, 13. A palavra de Deus diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele e fossem enviados a pregar e exercessem autoridade para expulsar demônios. A estes 12 que ele escolheu são Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, João, seu irmão, aos que deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Vamos orar? Senhor, a gente se reúne em Teu nome, com gratidão de poder estar diante do Senhor, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, e em adoração, em louvor. E agora nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos visite, Senhor, no poder da Tua palavra. Amém. O tema da série dessa vez é o jogo da vida, Evangelho em tempos de Copa. É disso que a gente quer falar justamente nesse período de Copa do Mundo. Serão aí mais ou menos 5 semanas para a gente aproveitar esse clima de Copa, mas, claro, refletir a respeito do Evangelho e de como o Evangelho impacta a nossa vida e nos transforma. E hoje eu quero falar justamente sobre convocação. Sim, convocação. No período pré-Copa, quem gosta mais de futebol especialmente, ficou um pouco ansioso aí na expectativa. Quem será que vai? Quem não vai? Quem deveria ir? Quem não foi? E sempre tem essa discussão, né? De quem vai, quem foi, quem não foi, quem deveria ir, quem não deveria e foi. Então, houve uma discussão enorme sobre Neymar vai, não vai, e tantos outros jogadores. E o Evangelho
Dentro do Evangelho existe uma convocação. Dentro do Evangelho existe um momento em que Jesus, estando nessa terra, convocou. E nesse caso, o texto que a gente leu mostra justamente a convocação do Senhor para os 12. Os 12 discípulos que ele chamou, que depois vão ser chamados apóstolos. E você sabe a diferença dos dois nomes que a gente usa, discípulos e apóstolos? E às vezes a gente fala de discípulos, às vezes a gente fala de apóstolo, mas a gente está falando do mesmo grupo, desses 12. E a diferença nessa perspectiva é que discípulo é seguidor, imitador. Então quando a gente fala os discípulos de Jesus, ou quando a gente fala eu sou discípulo de Jesus, a gente está falando de seguidor, de imitador. Jesus é meu mentor, Jesus é meu mestre, Jesus é aquele a quem eu sigo, a quem eu imito. Então esse é o papel do discípulo. E apóstolo é o enviado. E por isso que eles, tanto um termo quanto o outro, é verdadeiro e faz sentido. Porque num primeiro momento eles são discípulos, mas num segundo momento eles são enviados. E essa questão não é só para eles, é para cada um de nós. O chamamento a ser discípulo e depois a sermos enviados. Agora, veja que a primeira coisa que Jesus faz, ele sobe ao monte e ele chama para si aqueles a quem ele quis, os quais vieram para junto dele. O primeiro ponto do Evangelho e desse chamado de Jesus é trazer as pessoas para si, para perto, para junto dele. A primeira coisa que a gente tem que pensar nesse segmento de Jesus é que Jesus nos chama para perto, para junto, para um relacionamento com ele. Quando eu fui para a igreja, eu comecei a frequentar a igreja, eu tinha algumas motivações que não eram exatamente essa de ficar perto de Jesus. Na verdade, eu queria ser jogador de futebol. Esse era o meu grande sonho, como milhões de garotos brasileiros. E aí, tinha alguns problemas nesse sonho. Primeiro, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos. Então, conciliar os treinos de futebol com o trabalho e a escola era um negócio difícil. Mas eu estava tentando. Depois, eu tinha um outro desafio que aconteceu comigo no ensino médio, que foi dos meus amigos ali, que a gente já ia para umas baladinhas, já dava os rolês, e num dado momento meus amigos começaram a querer usar drogas. A gente bebia, que já não é bom, né? Principalmente na adolescência, e até aí eu fui beber e tal. Mas quando meus amigos começaram a querer experimentar maconha, cheirar lança-perfume, não sei o quê, eu falei, ixi, vai dar errado isso aqui. E aí, por outro lado, eu também pensava, se eu quero ser atleta, se eu quero ser jogador, isso também vai me atrapalhar. Vai ser um problema. Então, eu acho que eu vou para a igreja. Porque se eu for para a igreja, eu já entro numa outra rota, que não vai ser essa das drogas. E também, quem sabe, se eu for bom com Deus, Deus vai ser bom comigo. Então, se eu for para a igreja e ser um bom menino, Deus vai realizar meu sonho. Então, a minha perspectiva naquele momento era um pouco sair desse circuito que eu via que ia dar errado, e deu mesmo. Um dos meus amigos mais próximos foi preso, tirou anos de cadeia, fez coisa errada e tal. E, por outro lado, eu queria que Deus realizasse meus sonhos. E essa pode ser uma motivação bastante comum das pessoas. Eu vou para a igreja para que Deus realize os meus sonhos. Eu vou dar aqui um dízimo, uma oferta, para que Deus me faça enriquecer. Eu vou aqui seguir um padrão moral adequado para que tudo na minha vida dê certo. Essa pode ser uma perspectiva.
E uma perspectiva dessa, para quem está caminhando na fé ou iniciando na fé, é compreensível e aceitável. Porque fala a respeito de uma imaturidade. Na época eu tinha 17 anos. E independentemente da idade, eu não tinha convicções de fé e não tinha maturidade na fé. Então, ir para a igreja para que Deus realizasse os meus sonhos, eu entendo como totalmente legítimo esse primeiro passo. Mas, ao começar a compreender o Evangelho, e quando de fato eu nasci de novo, que é quando o Evangelho ganha uma vida dentro da gente, eu vi que não era bem assim. Eu vi que Deus não era um gênio da lâmpada, disposto e disponível para realizar todos os meus desejos. Eu vi que a fé e o discipulado de Jesus tinha pouco a ver com realização de sonhos pessoais e mais a ver com avançar numa vida cheia de propósitos, de sentido, de significado e de serviço a Deus. Então, isso foi se transformando. Não sem muito choro e frustração. Porque eu me tornei jogador de futebol profissional aos 19, num time pequeno do interior, mas naquele mesmo ano eu machuquei o joelho gravemente e com 20 anos eu passei por 3 cirurgias no joelho. E aí a carreira foi só de 6 meses de profissional, só de um contrato, lá no interiorzão de São Paulo. Então, isso gerou muito choro, muita frustração, porque naquele momento em que eu tinha ainda 1 para 2 anos de fé, de igreja, eu ainda estava na perspectiva de que Deus estava disponível, disposto a realizar meus sonhos. E que era um sonho muito legítimo, né? Ser um atleta, me dar bem na vida, fazer o que gosta, ganhar dinheiro com isso, ajudar pessoas. Tinha uma série de sonhos muito comuns de menino que veio da periferia e tal. A história de muita gente. Mas não foi assim que aconteceu. Isso gerou muita dor, muita frustração, muito choro, muita briga com Deus. Naqueles dias de lesão e de cirurgia e de dor e tal, parafusos no joelho, todas aquelas complicações e tratamentos. Eu tive bastante tempo de reflexão, né? Porque foi bastante tempo sentado ou numa cama ou na fisioterapia e etc. Mas que esse sofrimento também foi me gerando maturidade. E aí entra num outro tema que eu não vou aprofundar aqui, que é a frustração. Porque a frustração é sempre uma coisa ruim. É sempre uma coisa que nos derruba, né? A gente estava na expectativa ontem de uma vitória do Brasil e de repente empata. É uma frustração. Se perde, a frustração é maior ainda. E aí o ponto não é a respeito de frustração, porque todos nós teremos frustrações em vários momentos da vida, em várias áreas da vida, em várias circunstâncias, em vários contextos. O ponto é, para onde que a frustração nos leva? Para alguns, a frustração leva a uma depressão profunda, a uma desistência de tudo. Para outros, leva para uma crise de fé. Mas para outros, leva para a maturidade. Você cai, levanta, sacode a poeira e segue. Então, para mim, eu vivi tudo isso. Eu vivi a briga com Deus, eu vivi a dor, a tristeza, talvez não uma depressão, mas uma tristeza profunda por alguns dias e por algum tempo. Mas depois foi avançando para um entendimento e para uma maturidade do que de fato Deus tinha para mim e do que significava o meu relacionamento com Ele. E o meu relacionamento com Ele não está vinculado a uma realização pessoal, profissional. Não estava vinculado a uma realização de performance
esportiva ou de qualquer área. A primeira coisa que ele quis de mim é estar junto dele, estar perto dele. João capítulo 15, versículo 16, ele diz assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Agora vão e deem fruto. Então, esse chamamento de Jesus é um chamamento para estar com ele. Se você tem outra motivação, como eu tinha no começo, de que Deus ia realizar meus sonhos, de que Deus ia me abençoar, de que Deus ia me dar absolutamente tudo que eu quisesse na vida, cuidado, você vai se frustrar, senão já se frustrou. Mas a boa notícia é que Deus é muito maior que isso. E o convite dele, a convocação dele para cada um de nós é para o relacionamento em primeiro lugar. É para estar junto dele. E isso dá um descanso para a gente, sabia? Porque a gente não está no mundo da performance, a gente não está no mundo da competição, a gente não está no mundo da vitória, a gente não está no mundo de fazer tudo e acontecer e dar certo e tal. Esse é o mundo do trabalho, esse é o mundo aí fora. E quando a gente vem para a igreja, às vezes a gente também vem nessa perspectiva. E aí a gente vai para o Evangelho e vê um Jesus que nos convida só para estar com ele. É como eu chamar um de vocês para minha casa, ou chamar um de vocês para almoçar, e algumas pessoas assim: ixi, o pastor está me chamando para conversar, o que será que ele quer? Quer pedir alguma coisa? Quer dar uma bronca? Quer o quê? E às vezes é só assim: não, é só para a gente estar junto, só para a gente conversar. Esses dias eu chamei o Johnny e a Vanessa, que é o casal que estou chegando na igreja, para a gente almoçar. E aí, quando o Johnny falou para a mãe dele que ele ia almoçar com o pastor, aí a mãe dele falou: Johnny, você mal chegou na igreja, o pastor já te chamou para conversar? O que você fez? Eu falei: Johnny, sua mamãe te conhece, hein? Eu falei: era só para a gente estar junto, era só para a gente conversar, era só para a gente se conhecer mais. Porque o movimento de Jesus com os discípulos foi esse. Num primeiro momento, foi chamar para estar junto. No primeiro momento, foi chamar para comunhão. No primeiro momento, foi chamar para essa conexão. E eu acho que a nossa igreja vive bem esses momentos de festa, né? Nossa igreja não costuma lotar muito, mas vai fazer uma festa, lota. Vai fazer um churrasco, uma festa junina, assistir o jogo. Mas eu gosto disso, porque tem esse espírito do tipo, a gente vai estar junto. E a gente estar junto é muito legal. E Jesus fez muito isso. Jesus foi acusado de comilão e beberrão, porque ele se juntava com os discípulos e com outras pessoas para comer e beber, para estar na mesa. Há muitos momentos no ministério de Jesus que é em volta da mesa. Que é um almoço, que é uma janta, que é um encontro, que é um momento junto com os seus discípulos. E ali ele ia partilhando, ele ia ensinando, ele ia instruindo, ele ia se revelando. Então a primeira coisa e o descanso do Evangelho é esse: você não precisa performar, você precisa estar perto de Jesus. Esse é o objetivo em primeiro lugar: estar perto do Mestre, estar com Ele, obedecer a esse chamado dele, de estar junto, de buscar uma intimidade, de buscar um relacionamento, de buscar uma conexão, de buscar uma proximidade. E os discípulos fizeram isso, eles comiam com Jesus, eles andavam com Jesus, eles observavam Jesus. Quando eu me converti, eu logo fiquei ávido pela leitura bíblica, porque eu queria estar perto, eu queria aprender, eu queria saber como é que as coisas se conectavam com Jesus. E essa é uma beleza do Evangelho e do novo convertido, porque ele está sedento por essa conexão espiritual, ele está cheio de dúvidas, ele está cheio de questionamentos, mas ele avança para essa proximidade. E a nossa relação com Jesus ela é muito única, né? Porque é o nosso jeito de conexão.
Tem gente que se conecta com Deus mais com louvor, tem gente que se conecta com Deus lendo a palavra, tem gente que se conecta com Deus quando dobra o joelho para orar, tem gente que se conecta com Deus orando de outras formas, tem gente que se conecta com Deus em silêncio, num silêncio meditativo, numa quietude. Tem gente que se conecta com Deus quando vai para um showzão gospel e louva a Deus e tal. E às vezes a gente se conecta com Deus com tudo isso misturado, né? A cada momento, a cada circunstância. E é bonito, é bela essa conexão e é única. E a gente precisa valorizar e manter essa conexão. O salmista disse no Salmo 27:4, dizendo assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E aqui o ponto não é viver na igreja. Nós nos encontramos aqui basicamente no domingo de manhã. Mas o que o salmista queria dizer é viver na presença, é viver em conexão. E a presença de Deus, claro, o símbolo da presença de Deus era o templo. Era o lugar onde Deus se manifestava, era o lugar onde tinha os louvores, era o lugar onde tinha o culto. Então sim, esse lugar é especial e esse momento do domingo de manhã é para isso. Mas há muitos outros momentos para você buscar essa conexão, porque nós já sabemos, e Jesus falou isso lá para a mulher samaritana, no Evangelho de João, que a verdadeira conexão com Deus é em espírito e em verdade, e ela não depende de um lugar, nem de um dia, nem de uma hora específica. Jesus diz, olha, o Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e não é em Samaria, ou em Jerusalém, ou no sábado, ou no domingo. É em espírito e em verdade. Se for uma conexão verdadeira, se você estiver com o coração aplicado nessa conexão, é em qualquer lugar. É debaixo do chuveiro, é deitado na sua cama, é no seu ambiente de trabalho, é em qualquer lugar. Agora, também é verdade que para além do relacionamento, ou o passo seguinte do discipulado, é o envio. Porque o discípulo se torna apóstolo. O seguidor, o imitador, se torna enviado. E Jesus diz, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, há um chamado para uma missão. E aí, agora, é o ponto de que a gente sai do descanso da presença para o trabalho. Sim, a nossa vida não é só descanso. A nossa vida não é só sombra e água fresca. Nem poderia ser, porque seria entediante demais. Então a nossa vida começa no descanso. Começa na conexão com o divino. E essa conexão nos põe em descanso. É como se a gente começasse no Shabat, no sábado, no descanso. A Bíblia fala que aqueles que se converteram entraram no descanso do Senhor. Estão seguros. Mas depois do descanso vem o trabalho, vem o envio. E Jesus nos envia. Então o discipulado exige também o engajamento na missão. E lembra que o tema de hoje é convocados. Convocados são os que jogam, não são os que estão na arquibancada. Os que estão na arquibancada são torcedores. E eu não gostaria, e acredito que Jesus não gostaria, e não gosta, de uma igreja só de torcedores. De uma igreja que se porta como torcedores na arquibancada. Não, torcer é legal, tem uma emoção. Mas o mais legal mesmo é entrar em campo. O mais extraordinário é pisar o gramado. É uma emoção única. É estar no estádio. É jogar efetivamente. Pegue as crianças e fala, você quer torcer ou quer jogar? Eles vão dizer, eu quero jogar. Quero jogar bola. Quero correr. Quero fazer o gol, quero jogar. E aí, o nosso envio é realmente o jogo. Então você não pode se contentar e achar,
eu sou convocado para ficar na arquibancada. Eu sou convocado para sentar e ficar olhando o que está acontecendo. Não, de jeito nenhum. Você é convocado para jogar. E o jogo do Evangelho é viver em missão. O jogo do Evangelho é chamar outras pessoas para a relação com Jesus. Essa relação que você tem, esse chamamento que você experimentou, agora você tem que chamar outros para essa relação. Você tem que ir com Jesus convocando outros para essa relação. E não ficar de espectador. Não ficar na arquibancada da vida só torcendo, comendo pipoca. E é isso que vai fazer e que faz uma igreja forte. O que faz uma igreja forte, uma igreja viva, não é o tamanho do seu auditório e dos seus espectadores, mas é o quanto o Evangelho está fazendo efeito na vida dessas pessoas. E aí, já que estamos falando de jogo, esse momento nosso aqui de culto é um momento muito mais como um intervalo de jogo, muito mais como uma preleção pré-jogo, em que nós nos reunimos para ouvir o nosso treinador, para ouvir as orientações, para traçar planos e táticas, para experimentar algo juntos, porque o jogo é a vida. O jogo é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado. O jogo é lá em casa, o jogo é no ambiente de trabalho, o jogo é na educação dos filhos, o jogo é na relação matrimonial, o jogo é na vida. E aí é nesse jogo da vida que a gente tem que se mostrar discípulos do Senhor. É nesse jogo da vida que a gente tem que bater no peito e dizer assim: eu fui convocado por Deus. Deus me convocou para caminhar com Ele. E para ser aqui nessa terra uma referência dessa jornada. Para ser aqui nesse mundo alguém que é um verdadeiro embaixador, proclamador desse evangelho do reino. É comigo. É comigo lá no meu trabalho. Lá no meu trabalho, Deus me chamou para isso. Eu estou lá na escola e Deus me chamou para ser seu discípulo. Eu estou aqui no ambiente familiar e Deus me chamou. Eu estou educando meu filho e como é que um discípulo de Jesus educa filho? Eu sou marido, como é que um discípulo de Jesus se porta como marido? Eu sou amigo, como é que um discípulo de Jesus é amigo? Eu sou profissional, como é que um discípulo de Jesus é profissional? E aí a gente tem essa lição de casa mesmo, porque nós temos que descobrir o nosso caminho. Fazer o que a gente faz sob a ótica do discipulado de Jesus. Fazer o que a gente faz como convocados e escalados para essa seleção do Senhor Jesus. Que Ele é o nosso Rei, que Ele é o nosso técnico, que Ele é o nosso Senhor. E aí sim, nós precisaremos de empenho, de trabalho. E a metáfora vale também na aplicação, não é verdade? Porque mesmo dentre os convocados, tem os que jogam e os que ficam no banco de reserva. E a pior coisa para um time são aqueles que se acomodam no banco de reserva, né? Ah, estou bem aqui sentado. Entra lá no jogo. Não quero entrar não. Deixa eu aqui sentadinho. Você sabe que no futebol tem uma coisa que chama bicho, que é o pagamento por vitória. Praticamente em todo time é assim. O time ganha, além do salário, além de tudo, tem um dinheiro que os dirigentes pagam pela vitória. Só que normalmente esse dinheiro é pago para quem jogou, não para quem ficou no banco. E aí eu já vi, convivendo nesse mundo do futebol, o jogador pedir assim: me põe só nos 5 minutos finais, só para eu ganhar o bicho. Eu não estou nem fazendo questão de jogar, me põe no finalzinho só para eu ganhar o bicho. Ou também já vi jogador que está com medo do jogo, um jogo difícil, um jogo pegado. Não, me deixa aqui no banco, não precisa apoio não, deixa eu aqui no grupo,
Vou ganhando aqui o meu salário, eu vou aqui tranquilo. Tem uma frase famosa do Vampeta no Flamengo, né? Eles fingem que pagam, eu finjo que jogo. Um cinismo, né, ali, do tipo, eles não estão pagando, eu também não vou jogar e tá tudo certo. Isso é terrível para um time. Isso é terrível, você querer ficar só no banco. O que é legal e o que faz um time vitorioso? Quando todo mundo quer jogar. Quando mesmo aquele que está no banco está na expectativa de entrar. Está fazendo planos, quer jogar, quer entrar em campo, quer dar o sangue, quer conquistar a vitória, quer fazer a coisa dar certo. Esses são os que formam um time vencedor. Os que estão a fim de jogo. Os que querem entrar em campo. Que não estão contentes de ficar sentados, só assistindo. Para mim, uma das grandes frustrações do futebol, dessas frustrações cotidianas, era essa. Você ir para o jogo e ficar no banco de reservas e não jogar. É horrível. Porque você treina a semana toda, você vai para o jogo, às vezes era uma viagem de horas, você faz o aquecimento ali, você põe um uniforme, e de repente você não joga. Você volta meio frustrado, meio cabisbaixo. Você vai tomar banho no vestiário, nem suou direito, porque não jogou. É muito ruim. E quem é jogador precisa lidar com isso, né? Porque realmente às vezes joga, às vezes não. Não é bom essa sensação. Só que perigosamente tem gente que se acostuma. Se acostuma com o fato de não jogar. Se acostuma com o fato de ficar no banco. E aí vai passando batido. Sem se importar muito, na verdade. Isso não é bom. O bom é querer entrar em campo. O bom é querer jogar. O bom é estar conectado e vivo na vida. E a outra coisa é que tem uma frase meio para-choque de caminhão, mas que é verdade, que é: Deus não chama os capacitados, ele capacita os escolhidos. Meio clichê, né? Mas é verdade. O duro é que é verdade. Porque os discípulos do Senhor Jesus não eram pessoas assim especiais. Não eram pessoas super cultas. Não eram pessoas super de alguma importância social. Não eram. Um era cobrador de imposto, o outro era pescador, o outro era não sei o quê. O próprio Jesus via, muito provavelmente, da marcenaria do seu pai, da carpintaria. Era isso. Tanto que eles eram muitas vezes desprezados, né? Esses galileus aí. O chamado de Galileu, desses que vêm da Galileia, é quase um xingamento. É um menosprezo. Esses caras aí que vêm lá do interior. Esses aí que vêm lá do norte. Eles vinham do norte, a Galileia era o norte de Israel. Eles não são aqui da cidade grande, eles não são da capital. Eles não são tão cultos, tão inteligentes. Muito provavelmente havia discípulos que não sabiam nem ler e escrever. Já que na época de Jesus pouca gente sabia ler e escrever. Só de fato os mais cultos. Um bando de analfabetos aí. Um bando de galileus, um bando de pescador de peixe. Mas Deus escolhe justamente esses e capacita-os. E talvez isso seja para mostrar que você não precisa ser uma pessoa extraordinária de berço. Você não precisa de sangue azul. Você não precisa de vir da nobreza da sociedade brasileira, paulistana, paulista. Você precisa ser você. Mas ser você disposto a crescer. Ser você disposto a treinar. Ser você disposto a jogar. E aqui vai o meu testemunho também de jogador. Nunca fui craque.
Nunca fui super habilidoso. Mas eu tinha bastante vontade. Jogava ali de volante, no meio-campo, com muita intensidade. Então eu sempre me identifiquei mais como um cara voluntarioso do que habilidoso. Uma disposição de jogar. E o discipulado de Jesus tem a ver com essa disposição. Porque se por um lado Deus nos chama, por outro lado, o Evangelho exige uma resposta nossa. É verdade, e eu creio na iniciativa divina, num Deus que chama, num Deus que vocaciona, num Deus que convida. Mas eu acredito também numa resposta humana, de desejo, de vontade, de querer, de buscar. E o Evangelho tem a ver com isso. Tem a ver com essa busca e com essa capacitação que vem de Deus. Com essa capacitação que vem do próprio Evangelho, com essa capacitação que vem daquilo que Deus tem para nós. É uma capacitação bíblica, é uma capacitação espiritual, é uma capacitação dentro de nós, é uma busca legítima e intensa de transformação. E a capacitação no Evangelho, ela tem vários ângulos, porque nós somos seres complexos, e aí nós precisamos entender a Bíblia num certo aspecto, então precisa de uma capacitação cognitiva, mas ao mesmo tempo nós precisamos de uma capacitação de coração, de afeto, ou seja, algo que nos mobiliza e nos transforma, porque só saber o que é certo também não adianta, aquela coisa precisa ser introjetada dentro de nós. E por outro lado, nós também precisamos estar dispostos a esse aprendizado e essa repetição e essa multiplicação do Evangelho. E quantos de nós cresceu muito a partir do Evangelho? Porque buscamos aprender, viver, imitar com pessoas mais experientes, com a própria Bíblia, com as pregações, com tantas coisas. E nesse mundo de tecnologia e de informação, nós temos muita coisa ao nosso dispor. Nós temos muitas possibilidades. E eu, como pastor, eu quero também, e você sabe disso, estar disponível para o seu crescimento. Mas o seu crescimento, fundamentalmente, tem a sua responsabilidade. Sim. Tem um momento da vida que a gente aprende que para a gente ter saúde, a gente precisa comer certas coisas e não comer outras coisas. Que para a gente ter saúde, a gente tem que fazer atividade física. Que para a gente ter saúde, a gente precisa lá fazer o nosso check-up médico. Que para a gente crescer profissionalmente, a gente precisa lá se aplicar nos estudos e tal. Que a gente sabe e precisa saber e precisa dar passos nessa direção, precisa dar passos de crescimento. Então, você precisa ser o principal responsável para o seu crescimento e amadurecimento. Muito embora isso não precisa ser sozinho e nem deve, porque você precisa de outros para crescer. Você precisa de pais que te ajudem ou te inspirem a ser pai. Você precisa de pessoas maduras na fé que te ajudem e te inspirem a ser mais maduro na fé. Você precisa de pessoas de maior conhecimento bíblico que te ajudem e te inspirem a conhecer mais a Bíblia. Mas você tem que fazer o seu corre. Você tem que ir atrás, você tem que querer esse crescimento. Porque você precisa saber onde você está. Você está em jogo? Você está em campo? Então avance. Você está no banco, esperando para entrar, ou descansado, ou você está na arquibancada, só na torcida? Na igreja tem todos esses papéis, mas eu quero te ver em campo. Eu quero te ver em campo. Então, fechando esse chamado e essa convocação dessa manhã, eu quero te lembrar, você é convocado por Deus, você é chamado por Deus. Se você está aqui,
Se você se converteu, é porque Deus te chamou. A Bíblia vai dizer que é impossível a conversão vir do coração humano. É uma ação do Espírito Santo de Deus em nós. É um chamado, de fato. É uma convocação de Deus. E Ele nos chama pelo nome, nos chama sendo quem a gente é. Diante desse chamado, a principal coisa é você desfrutar da presença dEle. É você se conectar com Ele. É você estar junto dEle. É você permanecer nele. Aliás, o texto do Devocional dos Homens dessa semana foi esse, né? Foi João 15, permanecer em Deus. É você permanecer nele. Vai vir os ventos, vão vir as tempestades, virão as frustrações, as lutas, as confusões. Mas a gente permanece com ele, porque ele permanece com a gente. E depois, você tem uma missão. Você não pode ficar só assistindo o jogo. Você não pode se contentar só sentadinho no banco de reservas. Ou pior, na arquibancada. Você tem que entrar em campo. O campo é o mundo, já disse Jesus. O campo é a vida. E por fim, não tenha medo, porque Deus usa a pessoa comum. Ah, mas eu sou um sujeito bem comum. É esse mesmo que Deus usa. Eu não tenho nada de extraordinário. Pois é assim mesmo que Deus usa. Ah, eu não sou diferentão em nada. Sabe que eu pensava isso quando eu comecei a plantar a igreja? Eu falo assim, eu não sou diferente. Por que eu vou plantar uma igreja? Eu não sou assim diferentão. Eu vi alguns caras plantando igreja assim muito diferentona. Eu falo assim, eu não sou diferentão. A minha igreja não vai ser talvez tão diferentona. Mas é isso. Deus chama a gente do jeitinho que a gente é. Não precisa ser nada de extraordinário. Pode ser ordinário mesmo, no sentido do comum, no sentido do cotidiano. E se a gente for entregue ao Senhor, já será extraordinário. E aí, lembrar de que não podemos ficar de fora dessa convocação e desse chamado. Se sinta parte do chamamento de Deus. Se sinta um verdadeiro jogador, jogadora em campo pelo reino de Deus. Porque isso vai fazer você avançar, isso vai fazer você crescer, isso vai fazer você ganhar maturidade, isso vai fazer a sua presença no mundo valer a pena. A sua relevância no mundo vai depender do quanto você está entregue a Deus, para Ele fazer o que Ele tem propósito na sua vida. Não se esqueça disso. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse chamamento do Senhor. Muito obrigado por essa convocação que faz de nós seus discípulos, jogadores em campo nesse mundo. Pai, e capacita a gente para responder conforme o teu propósito para a nossa vida. A sermos o melhor possível, dentro das nossas limitações, dentro das nossas condições, mas estarmos dispostos e disponíveis para o Senhor, para aquilo que o Senhor tem na nossa vida, para aquilo que o Senhor quer de nós. Que o mundo, que é o verdadeiro campo de batalha, nós sejamos os teus jogadores, os teus fiéis jogadores, dispostos, disponíveis, atentos, esforçados nas tuas mãos, diante da tua orientação, dos teus propósitos, Senhor. Usa a gente para a tua glória. Nós não somos extraordinários, muito pelo contrário. O Senhor sabe que nós somos pecadores. O Senhor sabe que nós não somos
os mais inteligentes do mundo, nem os mais capazes do mundo, nem os que têm mais dons no mundo. Mas é na nossa fraqueza que o Senhor se faz forte. É na nossa limitação que o Senhor opera o extraordinário. Então usa cada um de nós para a tua glória, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Amém.